Mudou, mudou, né? Ok. É isso aí. Tá gravando já? Ok. Tá gravando? Está aí, Apareceu aí? já está gravando. Sim, já está gravando. Tá bom, então. Tá começado. Bom Ah, é dia, verdade. Go Six! Bem, pessoal, depois eu edito. Bem, pessoal, hoje quero dar continuidade à mensagem que ministrei ontem a vocês sobre Deus falar com você. Como é que você faz para Deus falar com você, para que você entenda o que Deus está falando? Porque muitas das vezes, como falei ontem, não é o fato de Deus falar muito, mas é o fato de nós ouvirmos. Não que Deus não tenha falado com você, não que Deus tenha ficado calado, não que Deus não tenha conversado contigo. Ele tem falado. A pergunta é, e não quer calar: você tem ouvido o Senhor? Sabendo disso, eu comecei ontem falando a vocês sobre a história, né? O problema da audição daquele homem, com base nesse livro aqui, O Sábio Uso da Vida, do Paul Smith. E ele falando que o rapaz conversava com a mulher, mas a mulher não respondia. E ele fez um teste, ele saiu de perto dela e falou duas vezes: mulher, assim, assim, assado. E ela não respondia. Ele foi para mais perto dela, falava de novo e ela não respondia. Quando ele chega bem próximo dela, fala, por que você não responde? Falou, eu respondi várias vezes e você não me ouve. Então, o problema que ele achava que era a esposa dele que não estava ouvindo a ele, era ele que era surdo, que não estava conseguindo ouvir a resposta dela. E é um fato de que muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus e a gente fala: ah, Deus não está respondendo, pastor. Deus não está falando comigo, pastor. Deus não está querendo dar um sinal. Será que o problema não está em nós em sermos surdos e não estarmos ouvindo a voz do Senhor, as nuances que Deus está mandando para nós? Bem, sabendo disso, eu comecei falando a vocês sobre Mateus capítulo 27, versículo 19, do versículo 11 ao 45. Contei um pouco da história de Pilatos e aquela história daquela mulher, a esposa dele. Como foi que Deus falou com Pilatos várias vezes? Primeiro, Deus fala com Pilatos através de sua esposa. Ela tem um sonho e nesse sonho ela fala: não toca nesse homem aí, porque vocês sabem, Pilatos lavou suas mãos, sabia que Cristo era inocente, mesmo assim o julgou e deixou com que aquela atrocidade de um julgamento falso sobre um homem justo acontecesse em seu governo. Bem, Deus falou a Pilatos através da sua esposa. E aí, então, Deus fala hoje conosco, muitas vezes através do nosso cônjuge. Muitas vezes você perde a harmonia do lar porque você quer fazer o que você quer e você acaba estragando o ambiente da sua casa porque você não está entendendo que às vezes o cônjuge, a esposa, o esposo tem um coração mais aberto para ouvir a vontade do Senhor, aquilo que é certo, e você é turrão e acaba não fazendo. Também falei a vocês de que Deus fala a Pilatos através de um sonho, o sonho que Deus deu à sua esposa. Então, Deus vai lá e fala a ele através daquele sonho. Deus fala muitas vezes através de sonhos, de visões, e a escritura bíblica ela é repleta de gente que ouve a voz de Deus através desses sonhos, dessas visões. E você já sabe algumas dessas histórias, né? De Jacó, de José, de Salomão, gente que orou, Deus deu a visão a eles e eles fizeram a mágica acontecer. Pilatos não quis ouvir o sonho da sua esposa, que ela estava muito angustiada. E ele não quis ouvir, e tem muitos de nós que também não ouvimos os sonhos, não ouvimos as coisas que Deus manda para nos impactar. Também falei a vocês de que Deus falou a Pilatos por meio da criação. E vocês sabem o que aconteceu naquele dia, né? O céu ficou escuro, ficou tudo preto, não tinha eclipse, mas a terra ficou preta ali, cheio de problema, rasgou-se o véu, começou a ter tremores na terra, e esse cara não viu tudo isso. Será que ele não estava com o olhar atento ao que estava acontecendo na terra? Bem, estou falando isso a vocês para que vocês também façam um paralelo ao que está acontecendo na Terra. O mundo está se tornando um palco para a volta de Cristo e é importante que você veja o que está acontecendo com a natureza, porque a natureza mostra a forma, mostra Deus falando para você.
A criação mostra o poder de Deus para ti. E a degeneração da criação também está mostrando que Jesus Cristo em breve irá voltar. Mas tem muito crente no dia de hoje que não está percebendo isso, ele continua nas suas atividades, continua com as suas coisas, ele não está nem aí para o que está acontecendo na terra. Isso é um problema, por quê? Porque é uma rejeição do chamado de Deus. Eu julgo que Deus está gritando, a terra está gritando, a natureza está gritando, mostrando que a volta de Cristo é iminente e breve. Por isso, quando eu olho para essa história de Mateus 27, versículo 45, eu percebo aqui Deus falando a nós muitas vezes através dessa criação majestosa. Deus falando através dessa criação. E por isso você precisa lembrar o que aconteceu no passado, a história do Natal, através da criação, a estrela que falei a vocês que foi um guia ali para o povo, né, para os reis magos, né, os conhecidos três reis magos que foram andando e esses homens, eles foram guiados por quê? Porque eles viram essa estrela, ou seja, manifestação da natureza de Deus, eles foram guiados por essa estrela. A Bíblia mostra uma série de relatos acerca da criação. A criação honra e fala por Deus. A Bíblia mostra também que ele é criador, que ele é mantenedor. Nós estamos aqui, será que ouvindo o que a criação de Deus fala? Será que estamos dando ouvidos porque Pilato não o fez? Pilatos viu todas essas coisas acontecendo, mas ele não estava nem ligado nisso. Vocês sabem que ele mandou, há tempos atrás, o reinante daquela época mandou também correr atrás para saber quem era o Messias ali, porque os reis magos foram lá e perguntaram: o Messias nasceu? Cadê? Nós vimos ver. E eles acordaram para a vida. Falou: puxa vida, como é que pode os camaradas de outras nações saberem muito mais do que os próprios escribas e fariseus que estavam seguindo a Bíblia? E os camaradas souberam claramente onde era que Jesus ia nascer e o período que iria nascer. E eles, esses chamados três reis magos, foram lá e chegaram lá no reino e falaram: cadê? O Messias já nasceu? E ele falou: não, nasceu Messias nenhum aqui. E então o anjo mandou eles para outro canto. É um fato de que muitos que estão em nossa igreja, que têm um conhecimento da verdade presente, que têm um conhecimento do espírito de profecia, que têm um conhecimento da palavra, não estão estudando a palavra e as pedras estão clamando. Esse é um problema para o povo do advento. Por quê? Porque têm o conhecimento, têm a presença, mas não usam isso. Sabendo disso, há uma ilustração que esse autor declara em seu livro aqui, e ele diz o seguinte, eu coloquei aqui no meu sermão. Diz que Karl Berg, um sueco, estava uma vez em um trabalho pastoral quando ele foi interrompido por um trovão e uma tempestade, ou seja, algo que era da natureza. Depois da chuva, quando ele notou a beleza da criação que Deus havia feito ao seu redor, ele aparentemente escreveu seus pensamentos em um poema que mais tarde foi traduzido na língua sueca original para o alemão e para o russo. Veja o que esse autor declara. Em seguida, foi traduzido esse pensamento desse autor sueco aqui para o inglês pelo missionário Sturge Heine, que ele fez a seguinte, ele acrescentou a seguinte letra à sua autoria. Essa música que ele fez como pensamento do que aconteceu daquela chuva e daquele ambiente da natureza que ele percebeu de tudo aquilo ali, ele escreveu uma música e a canção, ela se torna um hino conhecidíssimo entre o povo do advento, entre os cristãos, o hino de todos os tempos, especialmente depois que Beverly Shea ela canta esse hino nas cruzadas de Billy Graham. Quando ela canta esse hino nas cruzadas de Billy Graham, essa música se torna conhecida em todo o mundo. E algumas dessas palavras eu vou falar a vocês dessa música. Essa música que esse homem fez com base na natureza tem por descrição o seguinte: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta ao Senhor, quão grande és tu. Então minha alma canta ao Senhor, quão grande és tu. Quanto a vagar nas matas e florestas, passaredos alegres ouço a cantar.
cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então, esse é um hino que nós conhecemos muito, o hino 33 do nosso antigo hinário, né? Quão grande és tu. Esse hino foi cantado e ele foi ali dissipado para toda a nação americana por conta das cruzadas de Billy Graham. E quando ele pregava, ela cantava esse hino, isso se tornava um ambiente muito gostoso para todos. Mas isso aconteceu aonde? Quando este sueco, depois de ver aquela chuva, quando a chuva passou, ele viu a natureza, então ele trouxe à sua mente e ele escreve agora essa canção. Saiba que a natureza fala a nós. Se você está tendo algum problema, alguma dificuldade, se você está estressado demais, se você tem muitas atividades mentais que você precisa fazer, eu proponho a você, como um bálsamo para ti, vá à natureza. Se você mora num ambiente muito urbano e você não tem condição de mudar, vá num local de natureza periodicamente para dar um refrigério à sua mente, um refrigério à sua alma, para que você veja a criação de Deus e Deus consiga falar com você através da criação. Vai para um monte bem alto, vai para um lugar muito aprazível. O mundo de hoje, e eu não vou entrar nesse tema, mas o marxismo ele começa a modificar as coisas que são belas. Você pode, não sei se você percebe, mas antigamente as coisas pareciam ser mais bonitas. As construções, eu não sou saudosista, mas as construções eram mais belas, mais rebuscadas. Hoje são muito quadradas as construções, são muito assim industriais as construções e é retida a beleza dela. Porém, você precisa buscar o belo. Mude-se do bairro que é um bairro muito ruim para um bairro que é mais belo. Mude-se para um ambiente melhor, porque sua qualidade de vida será melhor e você vai ter uma melhor conexão com o Senhor. É sabido que Deus falou com Pilatos através do quê? Da natureza. Deus fala com você através da natureza também. E por isso você precisa ouvir a voz do Criador, da criação. Deus também falou a Pilatos através do centurião. O verso 44, ainda do capítulo 15, né? Mateus capítulo 15. Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 15, versículo 44 e 45 diz assim, ó. Abababam. 44 e 45. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em ceder o corpo a José. Então, perceba aqui que Deus falou a Pilatos através do centurião. Veja que ele ficou muito espantado que Jesus havia morrido muito rápido. Oh, puxa, isso não acontece. Por que morreu tão rápido assim? As pessoas levavam 3 dias ali penduradas para poder morrer e Jesus morre assim muito rápido. O que que aconteceu? Ele chama até o centurião para ver se isso de fato era verdade. Quando José de Arimateia, ele aqui foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus Cristo, Pilatos fica surpreso que Jesus já estava morto. Ele, portanto, convoca o centurião e ele pergunta se Jesus estava morto e o centurião vai lá e confirma. O cara realmente morreu, já não está no meio dos vivos. Esse centurião era o mesmo homem de Marcos capítulo 13, capítulo 15, versículo 39. Era o mesmo centurião que fez a exclamação fazendo a seguinte declaração: certamente este homem era o filho de Deus. O mesmo camarada que ele pergunta aqui foi o mesmo centurião que fez essa exclamação lá. Quando viu a maneira que Jesus morreu, ele fala verdadeiramente ele era um homem de Deus, ele era filho de Deus. Com toda, irmãos, a probabilidade deve ter comunicado os seus pensamentos a Pilatos ali. É um fato de que, já que esse era o mesmo camarada, a Bíblia só está descrevendo aqui que Pilatos mandou chamar ele. Mas certamente nessa conversa com Pilatos, esse mesmo centurião deve ter falado com ele: olha, realmente esse aí era um homem, ele era um filho de Deus, a gente matou o cara errado. Ele deve ter comunicado isso para ele. Por quê? Porque ele é o mesmo cara que faz essa declaração. Realmente é o Filho de Deus. Dessa mesma forma, aqui, quando eu avalio a história do que aconteceu e de que Pilatos conversa com o centurião aqui,
Deus está falando com você através do testemunho de muitas pessoas. Sabe? Deus está falando conosco quando a irmã Suelen vem aqui e fala sobre a moringa. Ó, Suelen, tô tomando aqui a moringa, tá vendo? É. Ó, Suelen, que eu não sei se ela tá aí ainda. Tô tomando aqui a garrafada aqui, tô tomando tudo. Tô tomando minha água aqui, que a roça fica no meu pé. Da mesma forma, Deus está falando com você. Quando tem testemunhos aqui, se não me falhar a memória, o dia de segunda-feira é o dia de testemunhos, né, Rose? Então, nós temos testemunhos. O testemunho desse centurião fala para gente, o testemunho das pessoas. Olha, eu tenho um testemunho aqui, aqui eu guardo no coração, né? Tiveram vários na realidade, mas o do Francisco é algo a ser lembrado. O testemunho de fé, de vitória, concernente à luta que sua irmã estava sofrendo ali com o marido, sabe? Testemunhos nos impactam, testemunhos mostram muito para gente. E Deus está levantando pessoas para testemunharem a você. Por isso eu quero que você também testemunhe, fale, porque a sua boca calada mata. Você precisa começar a abrir sua boca para abençoar outros, para salvar. Essa é uma história que, quando eu percebo Deus falando a Pilatos aqui através do centurião, Deus está falando com você através do testemunho, de inspirações de pessoas que experimentaram mais de Cristo, visto o poder de Cristo em suas próprias vidas. Eu já disse a vocês de que quem mais influencia os seus filhos não são os professores. Ai, pastor, o professor marxista, o professor não sei o quê, ele está infiltrando coisas nas escolas. Não, não. Quem mais influencia os seus filhos não são os professores. Quem mais influencia seus filhos são os amiguinhos dele. Pode ver que quando ele começa a ir para a escola e aí aprende a xingar, aprende não sei o quê, ele não aprendeu com o professor. Ele aprendeu, sabe com quem? Com os amiguinhos. Por isso a importância de você entender quem são os amigos que estão ao redor do seu filho e que podem influenciar para o bem ou podem influenciar para o mal. Quando o testemunho dessas pessoas, o ambiente que elas estão, e eu já disse isso para vocês em um determinado sermão. O leão pode ser forte como for, você pode ser um crente muito bom, porém o leão sempre perde para a selva, porque é um fato que é mais fácil mudar o macaco da árvore do que a árvore do lugar. Então, é mais fácil você se mudar de um lugar nocivo do que tentar modificar todo esse ambiente. Portanto, quando eu leio a história dele e eu percebo aqui que essas pessoas, elas experimentaram ali o testemunho vivo do centurião, no caso aqui Pilatos, o testemunho vivo do centurião aqui, dele falando verdadeiramente ele é o filho de Deus. Será que você está ouvindo os testemunhos que estão contando para ti? Será que você tem ouvido aqui as mensagens que nós estamos proclamando aqui como uma espécie de testemunho para ti? Porque Pilatos não ouviu. Pilatos sabia, o centurião falou, nós estamos proclamando, a Suelen está todo o tempo aí batendo lata na sexta-feira, negócio de saúde. Será que você está ouvindo o testemunho da reforma de saúde? Bem, eu lembro, querido irmão, à luz do que esse autor declara, o sábio uso da vida, né? Esse é um livro de mordomia, viu, irmão? Não sei se você tem acesso, mas é um livro da APL, do meu campo aqui, do ano 2000. E esse livro aqui eu tirei um capítulo para montar uma parte do meu sermão e eu fui agregando. E é um livro falando sobre mordomia cristã, ele era departamental de mordomia aqui da nossa conferência, da nossa associação. E ele faz a seguinte declaração no seu livro como uma ilustração a nós. Ele diz que ele se lembra de uma ocasião em que ele estava lutando contra o que parecia ser uma enorme crise na sua própria vida. Ele também declara que no momento do culto, à noite, no domingo à noite, um irmão que era uma pessoa muito tímida e quieta falou para ele uma palavra que parecia ser uma profecia sobre ele, que era exatamente a situação que ele estava vivendo. E o irmão vai lá e fala a ele através da mensagem. Assim que ele recebeu a garantia de Deus através dessa palavra do irmão, e talvez você esteja recebendo
a palavra do Senhor, a garantia de Deus através do sermão que a gente está pregando hoje aqui, Deus começou a trabalhar. E tudo mudou na vida dele de dentro para fora em algumas semanas. Deus quer dar um testemunho a você através de outras pessoas, falando para você sobre algumas mudanças que você deve fazer, porque você precisa ouvir aquilo que Pilatos não ouviu. Você precisa dar ouvido àquilo que os outros não deram ouvido, porque assim você terá a bênção do Senhor. Também falo a vocês que Deus falou a Pilatos através de Jesus Cristo. O 45, versículo 11, o 27, versículo 11, né? Mateus, capítulo 27, versículo 11, vem falando para a gente. Deixa eu abrir aqui. Mateus, capítulo 27, versículo 11, diz assim, ó. Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou. És tu o rei dos judeus? Ele pergunta. Afirmou Jesus, tu o dizes. Veja aqui, irmãos, aqui Pilatos não só ouve do centurião, ouve da mulher, ouve da natureza, e agora Pilatos ouve aqui também do próprio Cristo a palavra. Será que ele não está dando ouvido aqui? Bem, se Deus falou com Pilatos, irmãos, ele também pode falar com você também. E aqui a história de Deus falando a Pilatos através de Jesus Cristo. A palavra de Jesus, sua serenidade, sua autoridade, falou a Pilatos. Eu quero que você observe aqui ele sendo falado. Eu sei que tem vários textos bíblicos, eu não vou abrir porque o tempo não me permite aqui, mas Deus, Jesus fala a Pilatos. Jesus fala a Pilatos aqui. E aí, então, existem alguns textos que eu estabeleci. João, capítulo 18, versículo 36 a 37, João, capítulo 19, versículo 11, vem mostrando Jesus falando. Deixa eu abrir aqui. É bom abrir pelo menos alguns. João, capítulo 18, versículo 36 a 37, diz assim, ó. Aquele que lhe afirmou Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: Então, tu és rei? Ao que lhes respondeu Jesus: Tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: Que é verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estava reunidos os judeus. E lhe disse: Não encontrei qualquer falta neste homem. Então, perceba aqui um outro evangelho contando aquela história que Mateus não conta. Porque Mateus só estava declarando o quê? Que Jesus falou, tu disses. E aqui vem mostrando essa conversa toda que ele teve. Não foi só a palavra tu disses, mas teve uma conversa toda aqui. O 19, versículo 11, também falam mais acerca disso. Ao que Jesus lhe afirmou: Não terias qualquer poder sobre mim, se não fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior, no caso aqui de Judas. Então perceba, querido irmão, que Jesus é muito firme, Jesus é muito claro e ele mostra claramente. Tem em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13, eu não vou abrir aqui agora, mas é um fato de que Jesus está falando com Pilatos. Deus está falando com você. Você, às vezes, é surdo. Deus está falando contigo. Mateus 27, né? 14, diz que Pilatos ficou muito admirado dessa conversa que ele teve ali com Jesus. Pilatos também estava convencido de que Jesus era inocente. Tanto é que ele fala, pessoal, eu não encontrei dolo algum nele. Eu não encontrei nenhum mal nesse homem. Na verdade, ele estava tão convencido que ele fez uma inscrição em 3 idiomas. Perceba que o próprio Pilatos estava tão convencido do que Jesus falou para ele, que quando Jesus é morto, ele coloca Rei dos Judeus em cima da cruz. Você lembra disso?
colocou rei dos judeus, porque essa conversa com Cristo foi tão convincente. Depois ele diz, quase que eu caí na conversa dele. Não, não, ele caiu. Porque ele coloca lá em cima, rei dos judeus. Ele coloca em 3 idiomas que testemunhavam que Jesus era de fato o rei dos judeus. E ele coloca na cruz ali, como declara em João capítulo 19, versículo 19 ao 20, essa inscrição que foi colocada acima da cabeça de Jesus na cruz. No entanto, ele não deu atenção às próprias palavras de Jesus. Talvez eu esteja falando com algum irmão que o problema seu não é que você não tenha mais palavras. Você é adventista de muito tempo. Você já deve ter visto muito milagre, você já sabe que Deus é bom, sua misericórdia o alcança. Você sabe que Jesus Cristo é o Rei. Você sabe das verdades bíblicas. O problema está que, assim como Pilatos, ele não dá ouvido a Jesus Cristo. Muito crente irá perecer porque não dão ouvidos. Não é por causa dos milagres e das coisas que Deus já fez, porque Deus já fez muita coisa na tua vida. O problema é que o irmão não dá ouvido. Continua com sua vida devassa, continua vivendo em seus pecados, continua estando distante do Senhor, continua sem estudar a palavra, continua sem estudar a lição, continua sem ser fiel, continua sem apoiar a igreja, a esposa de Cristo. Eu não sei você, mas você que é casado, eu não sei que tipo de relacionamento você teria se sua esposa estivesse no chão, prostrada ali, e passasse um amigo seu e visse sua esposa na vala, suja, e esse amigo seu, que é muito amigo, diz que é muito amigo, nem ajudasse sua esposa e passasse direto. Eu não sei que tipo de relacionamento você continuaria a ter com esse amigo. Bem, às vezes os departamentos da igreja estão prostrados, precisando de ajuda, precisando de apoio na igreja, precisando de frequência, precisando de apoio financeiro, mas você está passando do lado da igreja do Senhor e está vendo a igreja prostrada, mas não ajuda ela em nada. Eu não sei que tipo de relacionamento você terá com Cristo, porque a igreja é a mulher de Jesus, é a noiva do Senhor. Quando eu olho para a história de Pilatos aqui, eu percebo que Pilatos ouviu tudo, ele se convenceu, colocou a inscrição na cabeça de Cristo, que ele era rei dos judeus, não matou Jesus, só deu chibatadas para poder liberar ele, mas a turba era tão grande que falaram, crucifica-o já, e ele vai lá e lava as mãos, e ele, quando lava as mãos, ele também comete de novo mais um erro, dizendo assim, eu sei que ele era inocente, por isso que ele lava as mãos. Ainda hoje, a maneira mais certa de você falar com Deus ou de Deus falar conosco é através de Jesus Cristo, o seu Filho. É a forma mais clara, a palavra de Deus é a forma mais clara de Deus falar contigo. Por isso que Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 2, vem falando que a palavra é revelada através da Escritura. A palavra de Deus se revela através da Bíblia. E não só se revela, mas qualquer outra revelação que nós recebemos, ela sempre precisa estar em harmonia com a palavra de Deus. Então, quando você receber uma revelação, quando você receber uma palavra de alguém, perceba se essa palavra está em harmonia com a palavra de Deus, se a vida desse que fala está em harmonia com a palavra de Deus. Eu termino a minha mensagem hoje falando que quando foi a última vez que Pilatos ali estava com Jesus Cristo ouvindo a palavra, ele ouve de forma certa, mas não dá ouvido. É uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você ouviu a palavra do Senhor? Qual foi a última vez que você leu a palavra do Senhor? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Esses são questionamentos que você deve levar em conta. Esses 5 pontos que eu estabeleci em meu sermão, e eu sempre faço de trás para frente, né? Para eu ver o que aconteceu, para como aconteceu. Esses 5 pontos que eu estabeleci com vocês aqui, essas formas diferentes que Deus tem falado conosco, Deus falou com Pilatos, talvez sejam 5 formas que Deus fale com você também. Você precisa avaliar, porque eu ainda acredito piamente no que a Bíblia diz, que Deus ainda fala conosco dessa maneira similar, através de sonhos, através da natureza, através de testemunhos, através da vida, da palavra dele, do próprio Cristo falando, porque a melhor forma de você ter a palavra é a palavra de Cristo, que se inclui no texto bíblico. E eu quero que você abra seu coração quando você ouvir as minhas mensagens aqui.
Eu quero que você abra meu coração, porque eu as preparo com muito carinho e eu as faço para abençoar vocês. E eu quero que você abra seu coração, abra seu ouvido, para que você possa ouvir o que a voz de Deus, o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito fala com você. Será que não falta você voltar ao caminho de Deus? Será que não falta você estudar mais a palavra? Será que Deus está falando e você que está surdo? Que Deus ajude você. Sabe quando o profeta foi orientado a dizer: fala que o Senhor, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Será que não falta você também fazer esse tipo de oração? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, através do teu servo hoje. Bem, Deus está falando com você. Deus está gritando na realidade. Destampa os ouvidos, tira as escamas dos olhos, para de falar mal dos outros, para de ficar questionando algumas coisas, para de ficar indo para um lugar distante do Senhor. Comece a ouvir a voz suave do Espírito Santo nessa manhã a você. Que Deus o abençoe e que essa seja uma manhã que modifique sua vida. Que hoje você ouça a voz do Senhor, que hoje não só ouvir, mas praticar a voz de Deus em sua vida. Que a graça do Senhor esteja a guiá-lo sempre e que essa misericórdia se renove sobre sua vida nesta manhã. Nós teremos uma oração. E enquanto o irmão estiver orando aqui, eu quero também que você se una a nós em oração para pedir a bênção do Senhor, a presença do Senhor sobre vossa vida para o dia de hoje, para que você saia com a blindagem do céu, para que você saia nas suas atividades, deixando em sua casa um anjo guardando a sua família, guardando os seus filhos, guardando aqueles que você ama e pedindo a Deus a sua proteção para o dia de hoje. Que o inimigo seja expulso, que o inimigo seja retirado. Por isso, a cada manhã, nós oramos intercedendo aqui e clamando a presença do Espírito sobre as vossas vidas. Vamos orar ao Senhor nesse momento.